Estamos começando mais um Pod Paim, o podcast que você precisa ouvir para entender o trocadilho. Eu sou Alex Paim, estamos aqui mais uma vez, aqui nos estúdios Diogo Portugal. Sim, se você está curtindo esse podcast, faça favor de se inscrever aqui no canal, comenta aqui embaixo, sugira convidados, compartilha, ativa o sininho, faz todo aquele negócio que tem que fazer, que a gente fica pedindo para vocês, fica mendigando que vocês façam. Eu também estou em outro podcast também, que é o Pura Neurose Podcast, que é o podcast que eu faço com o Ronald Rios, Robert Kiefer e o Cabeça, segunda, terça e quarta. Esse aqui é toda sexta-feira, entra, né, gravado. O Pura Neurose é ao vivo, né? A gente faz ao vivo lá segunda, terça e quarta às 8 horas. Temos também show do Pura Neurose em Concert, dias 20 e 27 de novembro, no Fleming Comedy Club, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, mais novo comedy club muito bacana. Nós vamos estar lá fazendo show ao vivo de stand-up comedy. Tem também aqui minhas redes sociais para vocês seguirem. E hoje temos um cara aqui que começou muito antes dessa moda de podcast, é o cara do rádio, que fez história no rádio brasileiro, foi do Pânico, foi também da Energia FM. Vocês lembram dele como Mestre Fioda, passou vários trotes, é o repórter Caramujo, Japa, o nosso Marcos Aguena. Tudo bom, Japa? E aí, Paim? Seja bem-vindo, pô. Feliz de estar contigo aqui. Muito legal, cara. Parabéns aí pelo lugar, muito bacana o projeto, estúdios aqui do nosso querido Diogo Porto. Isso aí, o Diogo Portugal. Não, Diogo Porto, só isso agora. Ah, é? Por quê? Não vou explicar. Já é autoexplicativo. O Diogo já tá antigo, né? Então... deixa pra lá. Então, mas é isso. O que eu não fiz, cara? O que eu não fiz, né? Muitas vergonhas alheias, mas tudo é experiência, né, pai? Toda experiência, tá? Eu tava vendo outro dia a tua entrevista no Jô, ainda no Jô Soares 11h30, que você ainda era da Rádio Cidade, né, nessa época? Que você... Rádio Cidade. Foi em 97. Eu entrei em 93 na Rádio Cidade como produtor iniciante e saí de lá como produtor executivo. Uhum. Né? Fiquei 4 anos lá e tal. E nesse meio tempo acabei criando alguns quadros de humor lá também. E aí isso chamou a atenção da produção do Jô, por ser um humorista, talvez o único na época, oriental, a fazer humor, né? Que era naquela época, principalmente, se associava muito o japonês a uma seriedade, né? Oriental, um cara sério, né? Não se tinha essa referência do oriental fazendo humor, né? E eu sou sério, cara, assim... Na vida, né? Na vida, na rua, no ônibus, né? A gente é engraçado, tenta pelo menos ser engraçado quando a gente está trabalhando, né? Eu sempre encarei o humor de forma séria. Uhum. Né? E o humor é sério pra cacete, cara. O humor é sério, né? E as pessoas acham que é fácil fazer humor. É difícil. Que associa o humor a uma coisa do cara engraçadinho do rolê, né? Não do cara que parou pra pensar numa coisa, né? Nesse sentido que o humor é sério, né? Que é um trabalho que você tem que entregar ali, que você não... É um desafio, cara. O desafio do dia a dia. E isso aprendi muito na Jovem Pan. Na Jovem Pan, Lá é muito pastelaria, cara. Você tem que fazer um humor diferente por dia, um quadro, um personagem. E é lá que eu aprendi, com mão na massa. Tudo na minha vida foi assim. Não existia escola para stand-up, escola para fazer quadro de humor na rádio, fazer quadro de humor na TV. Tudo é intuitivo, né? Externa. Tudo foi na raça. Foi fazendo mesmo e levando na cabeça. E você, assim, a sua ideia no início era trabalhar em rádio e tal, o humor foi surgindo naturalmente, foram surgindo ideias engraçadas e você começou a querer aplicar na rádio, como é que foi que o humor surgiu para você? Porque eu sempre quis trabalhar em rádio e televisão, coisa de criança mesmo, sempre quis trabalhar. Uhum. E aí acabou meio que surgindo, unindo o útil ao agradável mesmo, de levar isso para frente, de colocar... O humor, tudo foi acontecendo meio que por acaso. Claro, por acaso que eu falo assim, eu fui atrás e as coisas também iam meio que
meio que acontecendo. Por exemplo, eu nunca fiz concurso, nunca fiz, tipo, para passar, para entrar numa rádio, numa TV. Sempre fui entrando, de alguma forma Aham. ou Alguma outra. vaga de trabalho mesmo, e dali você foi indo É. fazer as outras coisas, né? Mas Mas tudo no seu tempo. Que nem eu já tentei entrar na Jovem Pan com 19 anos. Não deu certo. Com 23 anos, não deu certo. Eu tinha que passar no Jô, ser entrevistado pelo Jô, para que o Tutinha visse. Foi daquela entrevista que te chamaram. Na semana seguinte, eu estava na bancada do Pânico. Caramba. E eu nem esperava isso, cara. Foi muito de repente. E na Rádio Cidade você já tava, os seus quadros estavam funcionando já bem, né? Já era a segunda maior ponto de audiência da rádio, era o humor lá, cara. E era o que? Eram pílulas da programação? Pílulas, perguntas idiotas, respostas cretinas. Tipo aquele estilo da média, né? Isso. Bem aquilo, tipo, o marido chega em casa todo molhado, a esposa pergunta, nossa, tomou chuva? Não, todo mundo na rua resolveu cuspir em mim hoje. Tipo, Sim, tolerância zero. tolerância zero, Saraiva. Tipo, né? E você fazia já umas imitações, né, também, né, do Serginho Grosman, né? O Serginho Grosman você já fazia naquela época? Acho que você fazia, você fez no Jô, né? Fazia, tanto que eu fiz no Jô. Mas as imitações que eu faço não são imitações técnicas, eu faço muito na caricatura, né? Sim. É diferente de um Cáceres. O Cáceres, por exemplo, eu acho ele super técnico, o cara estuda isso, o cara faz estuda o jeito que o cara laboratório. fala, né? Até os tiques do cara, né? Tudo. Mas você, quando foi pra rádio, pra Rádio Cidade, propor coisa de humor, não foi em cima do lance da imitação, foi em cima de ideias mesmo. Como né? produtor, como criação de textos, sempre com produção. Tanto que na Jovem Pan entrei também como produtor. Né? E participando da bancada. E aí participando da bancada. Né? E foi também acontecendo, produzindo Pânico e entrando em contato com convidados. Entrando em contato com convidado, todo mundo cagando pra mim. Todo mundo do Pânico... Vou nesse programa aí que os caras ficam xingando o ouvinte. Tá louco? Não vou. Aí depois, quando o Pânico estourou na TV, aí é fácil, né, meu amigo? Aí todo mundo quer. Mas também, no começo, também tinha uma dificuldade no sentido assim de chamar alguém para ir no Pânico e o pessoal... Eu sinto, né? Mesmo quando eu estava trabalhando lá, o programa de TV já tinha acabado e tal, as pessoas ainda tinham aquela sensação de que o programa de rádio era igual ao programa de TV, que a pessoa ia lá e eles iam sacanear a pessoa, ia ser tipo o repórter vesgo, zoando. Né? Tem isso, né? Mas, na verdade, assim, o programa Pânico começou meio que... É que hoje se chama podcast isso. Exatamente. Mas é isso, é a galera reunida, entrevistando mesa de alguém bar, né? e tal. E uns papos, assim, bem... botiquim mesmo, conversando e tal. Era aquele negócio de você falando bobagem pra caramba, entrando no ouvinte, xingando o ouvinte, né? E sempre teve essa coisa da quinta série mesmo no Pânico, um zoar o outro. Isso já era... A essência do Pânico era isso. Japa, o apelido veio do Pânico ou já Foi era o Emílio que colocou. Então, aí depois veio o Carioca. Né? Aí depois veio o Ceará, porque já tinha o Bola. Então, é muito mais fácil, né, de você colocar esses e até esse lance da quinta série nos apelidos é bem claro, né? O Japa, o Bola. Né? É bem isso mesmo. É bem isso. Né, que cada um já tinha já aquela coisa da localidade, né? Até quando o Vini veio aqui, eu falei, deu só de não ser o mineiro, né? É mesmo, o Vini, assim, é que ele já tinha o Zé Fofinho, né? Ele já entrou como um personagem, né? Como personagem. Assim como o Carlinhos entrou como mendigo. Aí já tinha um nome ali, né? Ele não era uma pessoa física, não era um personagem. Né? Então todos da bancada tinham um apelido ou personagem. Né? Só o Emílio, que era o Emílio, mas o Emílio meio que a persona do âncora, vamos dizer assim, do âncora que tenta manter o grupo controlado lá. Né? O professor Raimundo do rádio, ele meio isso.
Lá no Jô, nessa entrevista do Jô, eu lembro que você fez você fez a piada lá que era assim, essa foi elaborada, o trocadilho. Você pegou várias meias, escreveu o nome Jô Soares, juntando um monte de meia, né? Aí eram 11 meias, aí era Jô Soares 11 e meia. Meu, isso eu criei indo pro programa, indo pra gravação, me deu um insight no carro, pensei, cara, pô, acho que vou pegar umas meias. Aí parei nas lojas americanas, Comprou. comprei aquele saco em promoção, né? Falei, acho que vou fazer isso. Eu nem treinei isso, cara, foi tudo na hora. Falei, vamos ver se vai dar certo, vou tentar fazer um relógio. Tudo assim, não ensaiei nada, foi tudo na hora lá. Foda-se, vamos ver se vai dar certo isso. Não, mas foi boa essa daí. 11 meias. Jô Soares 11 e meias. Que era o nome do programa, os 11 meias, né? Pra fazer um trocadilho visual disso aí. Acho que você fez Jô 11 e meia. Acho que nem foi Jô Soares, né? Coloquei um relógio assim, com as meias, né, e coloquei 2 ponteiros com as meias lá. E ficou Jô 11 e meias. Ridículo. Mas é bom, mas essas coisas infames são boas, muito né? infame, né? Eu sempre gostei dessas coisas infames, assim, trocadilhos e tal. E também, trote também. Você teve muitos... Lembra até uma vez que a gente fez um show que um cara de Portugal tava aqui no Rio, tava em São Paulo fazendo show, ele fez uns com Paper Hill. Aí ele comentou, ele lembrou de um trote que você tinha feito que foi parar em Portugal, da Nani People. Era o repórter Caramujo ligando para as pessoas que falavam Nani People. Não sei o que. Ele lembrava desse negócio da Nani People específico. Foi, inclusive... Foi. Eu falei que era transformista. Tá. E que meu nome era Nani People. E que eu estava procurando um lugar para me apresentar lá em Portugal. Foi isso. E esses trotes corriam muito lá em Portugal, né? Porque... Isso já foi na PAN, né? Isso foi na PAN. E aí, cara, meio que virou um meme lá em Portugal, vamos dizer assim. Porque ele falou foi de meme, quando ele falou... Meio que viralizou lá. Ele falou antes da gente... Você nem tinha tocado nesse assunto, ele começou a falar Nani People. Tanto que uma vez, não sei se você lembra da Catarina, uma humorista lá. Sim, portuguesa, Catarina Matos. Ela veio pra cá e eu falei pra ela, nossa, lá em Portugal eu cheguei a fazer uns trotes pra lá, pro Porto. Eres tu? Não, ela ficou... E esse cara também, Salvador Martinha, que fez com a gente. Foi. Ele lembrou também. É engraçado, né? A gente não imagina a repercussão dessas coisas aí, né? É muito legal. E teve algum trote que deu problema, assim? Ou foi tudo o pessoal levava numa boa? Teve algum que você ficou preocupado? Não, acho que não teve nenhum. Teve um cara que eu namorei durante 5 meses. Você ficava ligando sempre pro cara? O Pedro, E ele levava a sério, achava que a gente estava tendo uma relação e tal. Era meio tipo catfish. Fazer uma DR e tal. Mas aí você se apresentava como homem mesmo, ou era como mulher? Não, como Carlos Caramujo mesmo. Entendi. Os trotes eram todos do Caramujo, Oi, né? Carlos, tudo bem? Hoje não estou a poder falar. Então, aí começava a mexer o saco dele, aí ele desligava. Aí no outro dia ligava de novo. E a gente mantinha uma relação, cara. E ele acreditava que a gente estava tendo uma relação. Isso que é bacana. Meio que... E ele não percebia que eu estava... A inocência dele não percebia que eu estava meio que eu era um surdo. Uhum. Ele achava que era a ligação que estava ruim, ou que realmente eu tinha algum problema de audição, mas nunca que eu estava meio que tirando sarro disso, da situação. Entendi. Você entendia errado o que ele falava, né? Dava uma piada, mas ele não entendia que era... Dando uma de véia surda. Como é que surgiu a ideia do Carlos? Isso, né? Como é que surgiu a ideia do Carlos Caramujo? Foi baseado mesmo na velha surda, né? Foi fazendo Eu Tô Maluco na PAN. O que era Eu Tô Maluco? Era eu saindo nas ruas, entrevistando as pessoas com fake news. O que você acha da ponte aérea agora ser asfaltada? O que você acha do jogador Buda ser contratado como ponta esquerda do Corinthians na época? O que você acha... essas coisas bem... antes de ser modinha nesse negócio de fake news. E as pessoas realmente acreditavam, né? E davam respostas sérias. Sim, sim. E numa dessas, um cara começou... Hã? Oi? Peraí. Não entendi. Hã? Oi? Falei, caraca. Não, eu tô falando o que você acha. Hã?
E o cara era surdo. Ou tinha algum problema de audição. Eu falei, meu, se eu fizesse o contrário, vou fazer um repórter surdo também, pra ver como é que isso vai dar. Aí no dia seguinte eu saí e comecei a fazer um laboratório. E deu super certo. Tipo, as pessoas meio que continuavam a conversar comigo mesmo. Você, oi? Sendo surdo, Às vezes em quando você pegava uma frase da pessoa. E aí Tipo ia fazer a velha surda. Que eu era muito fã do Rony Hills, né? Eu acho um puta de um talento, cara. Como a velha surda da praça e como o explicadinho, nos mínimos detalhes. Ele fazia explicadinho. Fazia também o velho também, que a Edna Velho dava em cima. Era. Era FIFO. E a maior frustração dele é de não ser reconhecido, você acredita? Meu? Essa história é conhecida. E o cara era veterinário, morreu veterinário e nunca ele foi reconhecido nas ruas como, olha, a velha surda. Ele tinha essa frustração. Então ele era muito frustrado por isso, né? É que era uma época sem internet. Hoje, com a internet, com certeza ele seria reconhecido, assim como os dubladores são conhecidos. Na época eram anônimos, não eram tão reconhecidos como hoje. Hoje eles vão... Eles, cara, são super venerados, são super, puta de um cachê para os caras irem nos eventos. O que eu acho muito legal isso, esse reconhecimento. Você já trabalhou com dublagem, Aguiana? Eu comecei como dublagem no Agildo Ribeiro. No Agildo você fazia... No Cabaré do Barata. Você fazia um dos bonecos? Como é que era? Que era o Jânio Quadros. Você fazia a imitação do Jânio. Mas para entrar lá eu tinha que meio que saber fazer um pouco de tudo, né? Na verdade foi o único teste que eu fiz mesmo para entrar na TV foi essa. Seu primeiro trabalho foi no Agildo Ribeiro? Ou foi na Manchete, lá no Rio. Legal. Aí você fazia o boneco do Jânio, você fazia a voz, você também manipulava o boneco? Não, eram manipuladores. Tá. Quem fazia a voz era um e quem fazia a manipulação e na verdade, os manipuladores que tinham que acompanhar o nosso texto. A gente só lia o texto e eles tinham que fazer a manipulação. O Enio também fez, Eu e o Enio, a gente começou juntos. O Enio fazia o Lula, né? Ele fazia... Não, o Lula era o Duduca que fazia. O Enio fazia a Erundina... O Sarney. Sim. Quem mais? Eu gostava eu via, né? Foi o primeiro contato de humor político, foi o Cabaré do Barata pra mim. Cara, era legal, né? E era um humor bacana, era bem legal o tipo do humor. Que na verdade era um formato da Inglaterra, de um programa lá da Inglaterra. Sim. Aí eles faziam com os políticos de lá, com os políticos, personalidades, e aí acabou trazendo essa fórmula aqui para o Brasil, esse tipo de formato. Não sei se eles compraram, deve ter comprado o formato e pegaram uma autorização do royalties. Eu acho que naquela época nem tinha muito isso, né? Naquela época os caras viam, aí alguém, viu um negócio legal. Pode ser. O Silvio fazia direto isso, né? Não tinha os endemóis da vida. O Silvio via, tem um programa muito bom. O Gong Show, essas coisas assim, era tudo lá dos Estados Unidos. Ele ia pra lá, viajava, ele ficava assistindo e pegava as ideias e... E você vê assim que as ideias mais loucas assim de entretenimento vêm da TV japonesa, né? Os programas assim doidão, tipo Olimpíadas do Faustão, todas essas coisas assim engraçadas vem muito do Japão, né? O pessoal tem essa ideia do Japão ser sério, né? E eles gostam dessas tosqueiras, né? E até hoje, né? Até hoje tem esses tipos de competição, gincana. Aquele o LOL lá que o Igor fez, tal, que tem na Amazon Prime, quem ri se ferra. Não sei se é quem ri se ferra. Quem ri se ferra era o Pânico, né? Se rir já era. Se rir já... alguma coisa do tipo assim. Que tá na Amazon Prime também é um formato japonês também. Eu não sabia. A Sabrina tava fazendo um também lá que era o formato japonês também. No programa lá da Record. Então tem muita coisa, né? Que é lá do Japão, assim, de coisa engraçada, né? Que é meio que para eles isso é um respiro para eles, né? Porque assim, é uma sociedade muito fechada, uma sociedade até meio que
não digo oprimida, mas assim, eles são muito certinhos, muito rígidos, Muito disciplina, militarizado, né? Assim, né? e isso é muito contraponto para eles. Então, é uma válvula de escape. É uma forma porque é muito tosco. explodir, Então, né? é a forma deles explodirem, é isso, né? Assim como o próprio humor nordestino, né? É a válvula de escape do nordestino, deles serem sarristas, contarem piadas. Aí De começou lidar, meio né, que com a situação virou um difícil, celeiro né? isso de humoristas por causa dessa vida difícil, né, que eles tinham. Então, isso também ajudou muito a formar vários humoristas vindo de lá, com humor mais, né, e é um humor mais, não digo regional, mas muito típico, característico deles, né? Tem uma forma própria, né, de fazer, né, até o jeito de Humor contar de as piadas. personagem, Até o jeito de contar tem toda uma forma cantada, né, até de contar as histórias, a piada, né, tem até um E a ritmo interação, próprio, né, com a plateia. É. É muito disso, deles. Você vai no show lá, é muito de interagir com a plateia. Não tem a quarta parede. Então, eles vão lá e interagem com a plateia. Muito legal, muito bacana isso. E no Pânico você entrou mais ou menos que ano? 97, mais ou menos? O Pânico foi em 97, foi na época que eu fui no Jô. Aí foi em 97, aí eu fiquei até acho que 2005, acho que mais ou menos. Até o tempo do programa, né? Começou o programa, você fez o programa também, né? No programa, o acordo que você tinha era de fazer... Você era redator do programa e também atuava, né? E no início vocês não ganhavam nada, essa que era esse que foi o problema. Você fala na TV? Na TV, quando vocês foram pra TV. Na TV, na verdade, assim, a gente foi meio que... na aposta, né? Foi uma coisa muito... foi planejada, mas ao mesmo tempo foi jogado, assim. Tipo, você faz isso, faz aquilo, tal, cada um pega um... Aí eu comecei a roteirizar o programa junto com o Jorge. Os primeiros programas, eu e ele, a gente roteirizou. E meio que na orelhada, do jeito que eu sabia roteirizar, não pegando uma lauda, uma coisa muito técnica. Sim, né? sim. Vai ter essa atração, essa, e aí depois subdividia o que eram os personagens, o que era mais ou menos o contexto de cada quadro. Era muito... E aí, tipo... Não que a gente não ganhava, a gente tinha um patrocínio da Vivo durante 3-4 meses. Eu lembro que... A Vivo patrocinou, aí depois a gente ficou um bom tempo sem ganhar absolutamente nada, mas pela visibilidade, isso meio que incomodava todo o elenco, mas foi aí que a gente apostou, e aí o programa deu uma subida, aí sim depois começou a gente começou a ganhar, né? Mas nesse meio tempo já tinha meio que um racha, vamos dizer assim, justamente por isso, porque a gente realmente não ganhava nada durante um bom tempo aí a Marlene Matos chamou o Vesgo. A Marlene Matos era diretora da Band na época. Marlene Matos mesmo, não a de vocês. Não, nossa. A Marlene Matos chamou o Vesgo e o Vesgo me chamou o Bola. Não sei se é o Carioca, acho que o Ceará. E a gente conversou, a gente foi lá na Band conversar naquela época com ela. Para ver se fazia algum projeto lá. E ela queria uma proposta de um Pânico, meio que já tinha meio que essa... O Vesgo e o Silvio já estavam meio que começando a bombar, né? Com Sandália da Humildade e tal, né? Pânico tava numa puta de uma subida. E aí meio que isso vazou lá na rádio. E aí meio que eles se empirulitaram para meio que pagar a gente. Mas mais ou menos que foi isso que aconteceu, né? E aí sim, cada um começou a receber o teu salário, né? E aí aí fiquei lá durante mais 2 cada um tinha anos. um contrato individual, né? Cada um acabava tendo um contrato individual, né? Cada um meio que isso. Né? Mas assim, acabei não ficando lá exatamente porque assim, para mim não valia a pena continuar, porque como o Pânico era visibilidade, então visibilidade é o quê? Eventos, shows, né? Então, onde você ganhava mais? Fora, fazendo isso. E era complicado por quê? Porque
vamos supor, você tinha um evento para fazer e no mesmo dia pintou uma gravação, uma externa para fazer. Fodeu, porque você tinha que... A prioridade era o quê? Era gravar. Gravação. E foda-se o evento. E aí você tem um contrato, vai quebrar o contrato. Tanto que na cláusula... Tinha multa, né? Tinha tipo... se tiver uma gravação do Pânico, então o artista não vai poder ir. E nenhum contratante queria alguma coisa de risco assim. Né? Então era difícil de começar a fechar eventos por causa disso. O CQC... me lembrar, eles tinham um dia por semana que eles podiam... tinha algum esquema desse, né? Tipo assim, eles podiam marcar show que, tipo, um contrato que não ia gravar, tipo assim, ó. Sabe? Não sei se o cara falava semana segunda... mas é complicado, um dia, né? Tipo assim, E se pinta um puta de uma externa assim, um Prêmio Leão Lobo. E essas coisas toscas que eram... A hype muito alta, né? Tá muito na alta. É porque também eu acho que o pessoal do CQC, eles chamaram muita gente que já fazia show, né? Então eu acho que era mais fácil, de repente, negociar isso. E que é uma galera que já tava vindo do palco, né? Fazendo stand-up e tal. Que eles puxaram do stand-up mesmo, né? Então já tinha meio que essa linha aí de raciocínio. Então eles fazem show, então tem que meio que ter uma janela para eles continuarem fazendo show, meio que isso. E até o Danilo fala que um dos desentendimentos era isso, que às vezes eles combinavam que tal data não vai poder, eu já reservei e tal, aí eles marcaram, tem um evento, vai ser o Danilo que vai fazer, entendeu? Às vezes tinha esse negócio. Você perdeu muito evento nessa época por causa disso? Gravar, muito não digo, mas assim, claro que influenciou e ao mesmo tempo assim, a gente acaba ficando numa bolha. A vida passa lá fora e você fica lá dentro, né? Que você tem que se dedicar 7 dias por semana, 24 horas, pensando no programa, para dar certo. Porque é loucura, né? Porque acabou o programa, é meio que você pega uma casa, você demolir a casa e começar do zero de novo a construir até a exibição do programa, depois você faz uma outra demolição, começa de novo, é muito... E o programa era longo, né? Era longo, né? Era um programa longo, assim, né? Para programa de humor. Muito. Foi aumentando até, né? Depois de esse programa de 3, 4 horas. Não tem, não dá. Programas de humor, geralmente, era 1 hora. No máximo. O cacete era meia hora. Eu acho ideal isso mesmo. Então, era muita... Mas para caber os merchans, senão não ia caber. Para pagar os merchans. Eu lembro até que você comentou no Orkut, das antigas do Orkut. Que na época da comunidade do Pânico, né? Você falando até que você preferia a reprise, que na reprise era mais enxuto o programa e tal. Você nem lembra disso. Mas... meu, não vou lembrar. Sexta-noite, né? É que tinha reprise. Sexta-noite, verdade. É verdade, tinha reprise, tinha e é verdade. Eu acho bem melhor. E aí, É igual cortes. As pessoas preferem os cortes do que ver o programa inteiro. Eu não consigo ver um podcast inteiro. Eu vejo os cortes. Acaba que o corte vai te puxando, né? Porque tem uma chamada, aí você vê um, aí depois já vem o outro corte, né? Aí você já viu o melhor que tinha daquela entrevista, você já não tem mais saco de voltar. A não ser que você seja muito fã do cara, do determinado assunto. Aí você assiste o podcast inteiro. Mas, geralmente, o que prevalece são os cortes, né? E a reprise do Pânico eram os cortes do Pânico, né? E era isso. De certa forma, acabava sendo os cortes do Pânico, né? E eu lembro quando você saiu, eles fizeram até, teve aquela historinha, né? Que você foi gravar novela no Japão. Foi. Fui gravar novela no Japão, mas eu tinha gravado bem antes e tal, mas aí... Mas aquilo, qual que era, tinha um fundo de verdade? Aquilo foi um negócio que você fez lá? Era o quê? Eu fiz uma novela para Globo Internacional. Era uma novela séria. Era uma novela séria mesmo. Tinha um negócio de você pegar a faca ali. Tinha. Era tosco, mas era sério. Porque não tinha recurso, né? A verba era pouca e tal. Então era um negócio muito... mas ganhava-se em dólar. Então, Era uma novela para a comunidade brasileira. Brasileira no Japão. Entendi. E eles pegaram isso aí como um pano de fundo para justificar a minha saída.
Entendi. E aí o Mestre Fioda era uma das paniquetes, alguma coisa do tipo assim, né? Aí revelou que... vamos revelar que é o Mestre Fioda, né? Era. E o Mestre Fioda começou no rádio, né? Ou não? Ou já foi Não, pra foi o TV? contrário. Começou na TV, E aí você fez as e aí pílulas depois eu fazia os programetes pro rádio. Eu lembro, eu via bastante. O Caramujo que foi o contrário. O Caramujo começou no rádio. Aí para você adaptar para TV é muito mais difícil, porque que nem na rádio eu cortava. Então, por exemplo, eu ligava para Portugal, o cara desligava realmente na minha cara. Aí você tinha que ligar de novo. Então você ligava umas 3 vezes e na edição parecia que era uma ligação só. Uma ligação só. Né? Agora no programa você interagia, Agora, na rua, vídeo, né? no vídeo é muito mais difícil você fazer edição, porque vai dar os pulos, né? Então, é mais complicado. Então, você tem que ter um raciocínio muito mais rápido ou você ir para uma outra vertente, um outro tipo de... Era mais difícil fazer. Tanto que não tem muita pegada como é no rádio. Então, era muito mais uma piada visual que eu fazia. Você pega lá uns quadros antigos do surdo, era mais... Era uma outra pegada. Eu lembro até hoje que você chegou, você estava numa praia, eu acho que era aquele de verão que vocês gravavam, você estava numa praia, aí falou com uma coroa lá, com uma mulher que estava tomando sol, aí você saiu de lá e deu um tapa na bunda da mulher. Puta, eu não lembro disso, velho. Pai, eu tenho uma história bateria. Tá, não. Foi a Era meio que pra fechar, eu acho que você não tinha muito o que fazer ali pra fechar. Então tá conversando aqui com a fulana e tal, pá! Tinha que ter o punch, né? Foi literalmente um punch. Foi um Antônio Nunes antes da época. Tem uma história triste. Fala. Com a Guena. A Guena já lá em Suzano? Não, antes fosse. Isso já faz muitos e muitos anos. Aí o momento meu de lazer, entrei no... Escuta isso aí, André. Entrei no Xvideos. Xvideos, Entrei no Xvideos. Aí tinha o Guena lá? Eu tava lá. Aí eu botei Márcia Imperato, que eu sou um grande fã da Márcia Imperato. Sim, pô. Sim. Márcia Então, a Imperato. Márcia com frota, não sei o que, não. Aí do lado aparece a Guena, que ele entrevistou ela num carnaval. Aí eu quero botar a Guena, aparece o vídeo da Guena lá. Mas era um... Gostei pra Guena. Mas não era uma... Mas era tipo carnaval de putaria, assim? Ou era uma entrevista normal? Que a Rede TV fazia. Sim, bastidores da Rede TV. Que carnaval da Rede TV. Então Aí, eu participava como caramujo. Sei. Aí era só mostrando umas bundas só, assim, né? No carnaval, né? E aquela bobeira, dá a voltinha, dá close na bunda, aquelas coisas. E aí Destaque. Tá até no meu currículo, né? Xvideos, você coloca isso no currículo. Atrapalhou a punheta do cara. De repente é fetiche também, velho. Pode ser. E o que ela... Você lembra o que ela falou ali na entrevista? Não lembro. Pô... Às vezes ela deu uma informação importante. Tá gostando do baile? Era sempre essas coisas. E baile de carnaval é ideal pro caramujo. Melhor né? coisa. Porque não dá pra ouvir nada normal mesmo, né? Qualquer pessoa é surda ali. É a época que ela fazia ainda teste de fidelidade. Não faz muito tempo. Isso. Nossa, Mas baile Rede de... TV. Antes do cu verde, no carnaval. Cara. Aí depois desbancou. Cu verde. O verde desbancou. Sensacional. O verde é sensacional. É o chroma key da rede. Chroma cu. Muito bom, cara. Mas a Guena, aí depois do Pânico que você começou a fazer o Pay-Per-Rio ou você já estava fazendo na época? Não, foi depois. Porque quando eu saí do Pânico, ainda não tinha a chegada do stand-up aqui no Brasil. Tão forte, né? Tava no comecinho ainda. Né? Tava no comecinho. Aí foi o Mansfield que me chamou. Que ele tava junto com o Rafinha, com o Danilo, e falou... Pô, Japa, tá tendo um stand-up e... Você não quer fazer, não, esse negócio de stand-up? É legal, é bacana, faz com a gente. Falei, bom, que stand-up, o que é isso? Você de cara limpa, tal, vai lá, se apresenta, um texto seu. Eu falei, nem fudendo, não vou fazer isso, tá louco? Que se fosse de personagem, até faria, porque você tem uma blindagem aí, agora de cara limpa. Aí depois de um tempo que eu vi, tinha muita gente começando a fazer também, começaram a surgir os primeiros grupos, falei, vou criar um grupo. Na verdade, não fui eu que criei, quem criou o grupo foi o
O Antônio Celso? Não. O Pedro Aidar? Pedro Aidar, cara. Oh, você lembrou. Pedro Aidar. Não, eu lembro do início, do começo. O Pedro Aidar era um cara, para os jovens que não conhecem, é um roteirista de humor que ele mandava fax todo dia pro Jô Soares. Foi. Até que o Jô Soares chamou ele para dar entrevista. Ele mandava fax com piadas. Tinha uma coisa chamada fax. Né? Que era o auge da tecnologia. Você mandava. Ele mandava todo dia com uma piada do assunto do momento. E aí depois ele virou produtor do Tom. E aí ele me chamou para fazer o Paper Hill, que o nome inclusive é dele, Paper Hill. E era você, o Antônio Celso e ele? No início? Não, era eu, Pedro Aidar. E o primeiro show foi eu, Pedro Aidar, e a gente chamou como convidado o Marcelo Mansfield e o Eduardo Sterbrit. Caralho. Que deu água. Que ninguém sabia o que era, né? Ele fazendo o Silvio Santos anônimo. Quero aquele quadro do 10 Necessários, né? Era. Que era como se fosse Alcoólatras Anônimos do imitador de Silvio Santos, né? Mas até lá, isso funcionava no Pueblo lá, porque o pessoal ia lá para ver isso. Agora, tipo, num bar mais aleatório. O cara não entende qual é a graça. No mezanino tinha um aniversário, o pessoal cantando parabéns lá, ele lá no palco. É uma desgraça. Perrengue, né? Começo do stand-up foi perrengue. Né? Era um nome muito bom, né? Paper Hill, né? Que na época o pay-per-view tava muito em alta. Essa coisa do TV a cabo. Não, mas é um trocadilho, mas se encaixa muito, não é forçado. Trocou o view por Rio. Sim. Ficou bem legal. Agora, Japa, antes do stand-up, você já tinha feito show de humor antes, assim? Sim. Eu lembro que você dirigiu, acho que o Ceará, não era? Você foi no jogo com ele? Foi. Aí quando o Ceará veio aqui para São Paulo, ele queria muito fazer os shows que ele fazia lá em Fortaleza. Falei, vou pegar um teatro aqui em São Paulo, vamos lá, Ceará, vamos fazer. E aí eu consegui a pauta lá no Jô, que a produtora lá já me conhecia, e a gente conseguiu levar o Ceará lá no programa para divulgar o primeiro show dele lá no Teatro Paulo Eiró, lá em Santo Amaro. E aí ele começou a fazer os shows, e eu comecei a ajudar ele na produção, na direção do show dele. Mas antes disso, eu cheguei a fazer alguns shows de humor, mas não era stand-up, era com personagens. Era mais assim, eventos da rádio? Ou eventos da rádio, ou mesmo alguma coisa minha, assim, de texto, mas de personagem. Entendi. Nada de cara limpa. Sim. De cara limpa tipo mesmo. Café com Bobagem fazia show também, Isso, né? Café com Bobagem. E aí no Paper Hill, aí depois, só voltando, o Pedro Aidar continuou mais uns 5, 6 meses. Aí tinha um elenco rotativo, então sempre a gente chamava humorista, sempre foi essa característica do Paper Hill. Acho que na terceira ou quarta semana veio o Celso, a gente gostou muito dele, tanto que ele falou, aparece de novo aí na próxima semana, vem na outra. Aí ele meio que acabou ficando fixo e aí o Pedro Aidar saiu, e aí a gente montou essa sociedade, eu e ele. Aí depois entrou o Rodrigo Cáceres, entrou o Dinho Santana, aí eles acabaram saindo, e aí sempre permaneceu eu e o Celso, e a gente ficou aí durante uns 14 ou 15 anos com o Paper Hill, sempre nessa característica da rotatividade do elenco, né? Do elenco. E pegando o circuito de bares, né? Vários circuito de bares, cara. A gente chegou a fazer 14 ou 15 bares, assim, que foi acho que foi o auge do Paper Hill. Porque hoje a molecada começa no stand-up, tem os comedy club, né? O pessoal não sabe a dureza que é fazer nos bares mesmo, né? Que comedy club o pessoal já vai já sabe que é um lugar de comédia e tal, né? Agora a bar você tem que... Cara, até pra ser open era uma dureza na época. Era. Hoje não. Naquela época você tinha que... Eu comecei em 2011, né? Era o momento do show que era que o Open entrava, tinha 5 minutinhos. Não existe mais esse negócio de anunciar a pessoa como Open. Não, sabe? Pessoal, sabe? Openfobia? Não. Arrogante fobia, porque os Opens não querem ser chamados de Open, ser anunciado. Pessoal, tem que falar, tô abrindo espaço, o cara que tá começando, receba com carinho. Não existe mais isso. A gente tinha que mandar texto, mandar vídeo, para os caras verem. Pra se gostasse chamar a gente. Hoje em dia não tem mais nisso, não. Eu meio que... eu ia meio que na contramão disso aí e tal. O cara que queria ter um tempinho. Falava, manda o seu texto. Eu achava bacana. Vem cá, faz aí.
Aí ele... Vocês deram espaço pra muito. Muita gente começou com às vezes vocês, até né? Às vezes até de propósito, deixava o cara abrir o show, Aham. botava o cara na fogueira. Às vezes de propósito mesmo, quando o cara era muito ruim. Tinha um cara lá que imitava o Silvio Santos, mas era o Silvio Santos mais... Silvio Santos muito mais... Ruim! Muito mais ruim, mas... Muito ruim é elogio, é muito. Mas já ficava engraçado de tanto que não parecia, falei, né? de tão tosco que era falando, você vai abrir o show aí, faz o Silvio Santos. Aí o cara entrou lá e começou a xingar todo mundo da plateia. Eu falei, puta que... É que eu tô... Começou Esse é o Caio? Esse é o Caio ou não, né? Qual cara? Caio Servini? Cai. Qual que é esse Foi cara? ele que abriu. Explica essa história é maravilhosa. É o do gol. Foi ele que 7 entrou. mais. Foi ele que... É ele que faz o do golfinho, o negócio do... Não, esse é o gol. Caio Moreno. Esse é outro mito. Esse é outro mito. Você vê como as histórias vão passando, você vai deturpando a história. O cara conseguiu deixar o Aguena transtornado de raiva. Esse que imita o Silvio Santos? Nunca ninguém me viu puto na vida. Muito pouca gente me viu puto. Mas, É uma coisa que você reserva só pra Esse aí ele. foi uma mas das- quem foi... Nem lembro quem estava no carro, mas eu dei uma carona para ele voltar. Fiquei com dó porque passou da meia-noite, o cara ia voltar de busão, não tinha mais ônibus. Esse Pô, do Iana, me dá Silvio Santos, me né? dá uma carona. Eu moro aqui perto, aqui, né? Itaquá. Itaquá. Beleza, para mim era caminho para ir embora. Aham. Porque tinha que pegar o Rodoanel depois. Só, bicho, entrou num puta de um matagal, velho. E não tinha luz, meu. Era só luz do carro. Você ia. Caramba. Meu, não acabava o matagal. Aí você via desmanche de um lado, do outro. Ferro velho. Tá? Falei, fudeu. Não chegava na casa. O cara morava ali. Aqui é onde eles desovam. Meu, sem brincadeira. O cara, puta, fiquei puto pra caralho. Puto. Aí ele falou, é aqui, pode me deixar aqui. E aí eu pensava, vou ter que voltar tudo isso. Foi foda, cara, foi foda. Mas o cara morava nesse lugar ermo mesmo, né? Morava. Itaquá, né? Lá no cu de Itaquá, não era? Cu. Nossa, mas cu. No bar, bem no final. Depois de Itaquá aquecer tudo, bar. Bem lá, cara. Mas... Aí você voltou. Eu falei, puta, como a gente é trouxa, né? E ele xingou a plateia nesse dia? Ele entrou no palco e começou a xingar a plateia como Silvio Santos. Né? Fazia parte do número, né? Fazia parte do número, não, que ele inventou na hora, que tinha um outro texto, tal, que era o Silvio Santos tosco. E ele inventou de xingar. E o bambu. Xingar a galera. E o bambu, enfia no corpo, plateia. Ai, bicho, mas assim, eu gosto de umas tosqueiras. Uma vez foi o japonês, o outro lá, o pedófilo. Qual? Lembra do Arex? O Arex do Pânico Eu também. chamei ele pra abrir o show. Abre o show aí que faz aí qualquer jeito. Faz aí. Olha! Improvisa. Aí ele chegou e exatamente abriu o show. Olha! Aí ninguém fazia nada. Deixei ele ir lá uns 5 Só tinha minutos. uma pessoa se matando de rir. Uns- Guina se morrendo de rir, né? Pra caralho. Porque as pessoas não estavam Caralho, as pessoas não entendiam velho. o que estava acontecendo, né? Sem brincadeira, velho. Eu saí da cadeira, fui pro chão, comecei, bicho, eu me contorcia de rir lá. Eu acho que era o Fuzil que tava junto também. Mano. Mas ninguém entendia nada, porque ele fazia, olha! E ficava assim, 1 minuto, só assim. Olha! Ele esqueceu que no palco não tem como cortar voltar pra matéria, né? Mas eu ria, velho. Eu ria disso. E ele ficou o tempo todo só fazendo isso. Olha! Só isso. E a plateia... Eu não entendia nada. Mas eu me diverti muito, cara. Foi muito bacana. Só não me diverti quando realmente ele foi preso. Teve... Que aí o Catraca Livre colocou japonês do Pânico é preso por pedofilia. Que eu nem saí na rua naquele dia, que começou a vir várias mensagens no meu celular. Porra. Puta, isso foi foda mesmo, né? Que a primeira pessoa foi você, né? Claro. Que associaram. Você era pessoa relevante, então onde associa, você quer Sim, associa. Que nem vai ver depois lá no corpo do texto lá, que é o cara. A manchete que
que japonês fica, né? do pânico. Não, eu lembro que eu acho que quando eu vi, eu tive, caraca, uma guerra, mas eu olhei. Era pedofilia, não era? Acharam coisa pornográfica lá de criança. Era né? material, alguma coisa de criança e tal. Até o Emílio ficava brincando assim, né? Falando assim, o nosso pedófilo. Não, o nosso pedófilo. Teve uma vez, pai, que eu fiz um show com a Guerra, aí acabou o show, foi um show legal, né? Não foi famosa. Aí a mulher foi falar com o Japa, falou, adoro aquele negócio que você faz com vodka, que é mais gostoso beber. Aí eu falo, achando que era o Santi. Lembra? Achou que era o Santi. Não sou eu, não. Mas tem, essas coisas acontecem. Mas se a gente não se diverte no stand-up, você não está fazendo stand-up. Você tem que se divertir. Tem uma mesa lá, uma vez, lá no Quintal do Espeto da Lapa. Não sei se você chegou a fazer lá. Cheguei. Um lugar mais difícil para fazer, porque ninguém ia lá para assistir o show. E geralmente eu fico na primeira mesa lá. Parece que para provocar. Que aí eu tirei a calça e fiquei só de cueca, ó. Eu vou ficar só de cueca, vocês vão ver que esse casal aqui não vai nem reparar, vai cagar para mim. Aí tirei, fiquei na frente deles e tal. E eles nem aí. E aí, não sei quem foi que fotografou, aí eu postei. Aí o Celso, pelo amor de Deus, tira isso. Tira esse post, apaga esse post. Mas eu me divertia. E a calça? Qual calça? Você tirou? Hã? Como assim? Baixou a calça. Baixei a calça, fiquei só de cueca, né? Aí isso foi publicado. Eu acho que foi no Da Lapa que eu fui uma vez. Aí meio que a garçonete passou na frente assim. Eu tava fazendo assim, a mulher chegou na minha frente. Quem pediu aqui? Quem pediu linguiça? Aí eu falei, fui eu. Aí eu peguei, comi, aí desviou um pouco, né? Ela entrou na frente assim, quem foi que pediu linguiça? Acho que foi lá no Da Lapa. Porque tinha o Da Lapa e de Moema, né? O de Moema ficou com Cáceres depois, né? O de Moema era o que passava avião. Passava avião, que a gente tinha que parar o show para o avião passar. E aí depois você continuava com a piada. Aí tinha o avião e também os garçons, que era meio camelô. Os garçons chegavam... Olha a linguiça, olha, saiu o filé mignon, saiu o espetinho. E eles começavam meio que no meio do show, começavam a gritar, falando, então... Porque era começo, que ninguém entendia o que era, e não tinha o que é hoje, essa doutrina. Né? Ninguém era doutrinado pro stand-up. Porque os comedies aí já tem esse negócio, né? O garçom já é treinado para isso. Já é treinado para isso. O comedy... Não se serve nada durante o espetáculo. Os bares não. Os bares é uma coisa que o bar estava funcionando, a gente que chegava lá e propondo... Eles precisavam faturar. Propondo eles abriam para comédia, porque alguém chegou lá para propor, né? Não foi o objetivo inicial deles, né? Mas assim, isso tudo eu encaro como desafio mesmo, e é aí que a gente aprende, nesses desafios. Fazer show num comedy, num teatro, não vou dizer que é fácil, mas você tem já metade do caminho ganho. Sim, já está Agora, tudo... Você vai fazer, o ambiente já está favorável. Você vai fazer em Suzano, numa quinta-feira, às 11 da noite, todo mundo bêbado, aí sim. Aí o cara que passou por isso, os humoristas que passaram por isso, que hoje estão voando, eles dão valor para isso, cara. Sim, e muita gente começou lá, né? O Igor já era um cara... O Igor ia lá toda semana. Já era um astro lá de As malignetes, né? Ele tinha as malignetes lá, que iam lá toda semana. As velhas gostavam, né? Putz, é verdade. Então, o Igor aprendeu muito lá com a gente. E tanto que o Igor, até hoje, ele faz os shows, ele sempre te chama para os projetos, né? Para as coisas. Ele gosta de fazer as coisas contigo, né? Nossa, ontem, inclusive, gravei um vídeo que a gente gravou lá na produtora, que é um telão que ele vai usar para o solo dele agora no mês que vem, que ele vai voltar a fazer o Benigno em Paradise, versão 4K. Então, a gente teve que gravar toda a parte que eu fiz do telão em 4K, lá o Botequim do Japa. Sim. Eu lembro desse projeto, o Botequim do Japa. Que era meio que o... Você sabe o que é legal desse projeto? Os comentários, né?
Esse Botequim do Japa era meio que a ideia era meio praça, né? Era o botequim que via chegando os comediantes. É o metaverso da praça. Aham. Né? Só que o legal, assim, é você assistir os comentários e não a... Era o que? Era o A pessoal... ideia é essa aí. O melhor comentário era aquilo. O Igor estava até falando isso ontem. Meu, mas isso é muito ruim. Ruim mesmo. Mas eu estou falando sério que é ruim. O cara tava enfatizando, né? Ah, cara, e é isso, meu. Isso que é bacana, né? O Igor, ele experimenta muito. É isso que acho legal. Não, e você também tem muita coisa de humor nonsense, né? Que você curte também, né? De fazer umas coisas doidas, né? Eu curto tudo, desde o humor popular até o humor nonsense, o humor mais refinado. Eu surfo, acho que o legal do humor é isso, mas se você está no humor, você tem que experimentar. Desde o popular até o humor mais inteligente, mais trabalhado, mais... Tinha um show do Igor também, que no falecido ao vivo, saudoso ao vivo, que você era um jurado, não tinha? Você fez uma vez, o seu Paulo também, não tinha? Tinha. Tinha? Nossa, que era maravilhoso. Seu Paulo, seu Paulo já... Tinha um travesti também, não tinha lá, que alguém beijou ele na boca uma vez lá, não lembro? Era a Gretchen, travesti. Então. Travesti Quem Gretchen. foi que beijou na boca ela? Putz, Teve um comediante lá, o Opet Open, que beijou, não foi? Eu não lembro, só sei que eu chamei essa Gretchen, acho que era de Santos, meu. Nossa, meu, se a original já é ruim, ela tinha uns peitão, meu, que ela amassava as latinhas de refrigerante. Olha aí. Olha aí, pela reciclagem, velho. Olha, eu sou uma visionária. Gretchen recicladora, né? Dá pra lançar boneca. Boneca, literalmente. Eu tava lembrando também, isso foi um pouquinho depois que você saiu do Pânico, você foi no Super Pop, aí você no final do programa, estavam perguntando, mas esse negócio do Carioca é verdade, é mentira? Aí você ia responder, aí você desmaiou no programa, fingiu que desmaiou, né? Você tem essas coisas, né? De fazer umas coisas meio Andy Kaufman. Assim, né? Foi, mas foi meio que foi na hora também. Tipo, acho que eu vou desmaiar aqui. Que você ainda deu a dica, né? O Pânico é o quê? É um programa de humor, né? Então, né? E o Pânico é isso, é muito Andy Kaufman, né, cara? Muito Andy tinha aqueles negócios de tirar o programa do ar, né? Fingir que o programa saiu do ar. Eu acho que uma das puta da sacada do Pânico, assim, eu não sei, é que eu gosto desse tipo de humor, né? Assim, quando... Você lembra das Banana Split? Lembro. Eram 3 garotas que... Sim, não, acho que foi a Cher Blonde, não? Que elas entraram sem... Poxa. Aí tocou a música clássica. Aí foi. Não, acho que Banana Split. Foi uma das duas. Enfim, aí tiramos a música... o áudio dela e colocamos um Beethoven. Acho que... Lembro disso. Tem uma vez também que veio um cara lendo poesia também. Não, vamos colocar cultura na televisão. Aí vamos dar um minuto para poesia. Aí veio um cara que começou a ler Camões. Era um locutor da cultura. Era isso. Tinha essas coisas. Né? E eu acho muito legal, cara. Acho que a grande coisa do Pânico são essas experiências de humor. Não fica só um tipo de humor, né? Então, são várias sacadas, né, de humor. E o Pânico era isso, essa coxa de retalhos com vários tipos de humor. Acho que isso também é meio que um sucesso do Pânico. E cada um se identificava com... ou era o Vesgo, ou era com aquilo. E as duplas faziam sucesso também, né? De cobrir os eventos, né? De cobrir o evento em dupla, né? A primeira externa, na verdade, não era dupla. A primeira externa fui eu, o Ceará, e o Ceará e o Vesgo como repórter estagiário. Nesse prêmio que eu falei do troféu Leão Lobo, que até hoje eu lembro. Foi a primeira externa que a gente fez em 3, só que aí ficaram os 2 e eu fiquei na porta, na entrada lá, recebendo os convidados lá. Bem de caramujo? De caramujo. Primeira vez que eu vi o Luciano Huck puto pra caralho, porque o Vesgo pegou ele de uma tal forma, enchendo o saco pra caramba. Ele ficava vermelho, velho. Daí falou, quem que é esse chato? Chegou pra mim, eu tava na mesa, ele chegou pra mim, quem que é esse chato aí? Quem que é esse desgraçado que fica aí me incomodando? Quando eu entrei aqui, tava me enchendo o saco. Amanhã eu vou falar pro Tutinha,
mandar esse cara embora. Vou falar pra ele, dispensar esse cara, que chato, meu. Mas vermelho. Fica puto pra ninguém. Ninguém sabia quem era. E era uma coisa muito transgressora. Né? Ninguém fazia isso. Ninguém fazia isso. Que era o Amaury Júnior às avessas. A maior referência que tinha era o Caceta e Planeta, mas todo mundo conhecia quem era Caceta e Planeta e era tudo que meio já pontuado, tudo roteirizado, pontuado. Sim. Não era ligar a câmera e, vai lá, kamikaze. E não era necessariamente zoar os caras ali na festa. Eles tinham um tema, né, que eles abordavam como uma matéria mais jornalística. Umas né? piadas de duplo sentido, assim, né? Quem roteirizava era o André, o editor. Ele que roteirizava isso na edição. Sim. Ele que construía a história. Né? E depois o Pânico tinha era uma fachada que tinha programas dentro do Pânico, né? Praticamente, né? Quando a entrevista do Poderoso Castiga, era tipo um programa dentro do Pânico. Era um talk show Quando o Marcelo Sendente também era um programa ali. Era tipo um programa dentro de um programa, né? O Master Trash. Master Trash. Aí depois que o Castigo virou a igreja do Poderoso Castiga, que era um quadro, acho que era 20 minutos, entendeu? O Pânico era um guarda-chuva, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E aí, nesse tempo todo o Antônio Celso esteve aqui também, contou umas histórias também. Nesse tempo todo aí de pay-per-view, fazendo os bares, tudo mais, você teve algum momento assim mais marcante, assim, ou de complicação com a plateia, ou de uma coisa diferente que aconteceu, que você lembre, assim, que tenha te marcado? Eu sou muito ruim de memória, cara. Eu esqueço, deleto. Com certeza, tinha muitas coisas engraçadas, coisas tristes, mas eu realmente eu não lembro. Algumas coisas eu lembro, outras coisas... agora, assim, de momento... O que eu lembro do Antônio Celso contar foi do bombeiro, né? Do cara que quase subiu para brigar. Eu acho que foi com o Thiago Carvalho. E acho que foi Suzano, não foi ou não? Foi Suzano. Geralmente Suzano, que é uma das coisas mais bizarras é lá em Suzano. De atirar limão, de atirar coisa... Mano, porque Suzano, o show começava às 11 horas. Era uma galera louca. Já estava lotado às 10. Sim. Então a pessoa ficava 1 hora já, tipo... Tinha o show de música antes, né? Tinha um show de música antes. Tinha. Caso, aquele cara tocava muito, era muito legal. Putz. O pessoal fazia muito humor com ele também. Mas ele era super... Ajudava a gente no som. Ele era super... Abraçava assim, era super gente boa. O músico. E o cara se divertia, às vezes ele ficava acompanhando os shows. Não passava a perna em ninguém. Eu lembro que ele tinha problema, né? Tinha paralisia, né? Sei lá. Não, ele não tinha uma perna, não era não tinha uma perna ou era a perna muito curtinha? Ele era que nem a mentira, tinha perna curta. Não vai zoar o Roberto, cara. Não, mas ele era um cara bem humorado, né? Gente boa. Ele ria pra caralho do show, fazendo. Ele ria pra caralho. E, assim, o que eu lembro, assim, que eu caí umas 5, 6 vezes já no palco. Porque eu também, eu meio que não percebo que tem ou coisa no palco, ou tem degrau e tal. Mas isso, agora, tipo... Alguma coisa assim que no momento eu não lembro, mas com certeza aconteceu, sim. O Celso lembrou alguns episódios aí dos caras brigando e tal. E você agora tá fazendo meio que uma live, né? O Casal Japa. É um podcast live, né? Que a gente faz ao vivo, toda terça-feira, às 2 da tarde. Não, a gente tá fazendo no YouTube agora. A gente começou no Instagram e agora a gente migrou pro YouTube. Para um estúdio e tal. A gente fez um... Vocês estão gravando aonde? Onde a gente grava? É lá no centro de Guarulhos. A produtora lá no Gamecast. Legal. Acho que eu já vou falar. Eu acho que tem uns outros que fazem lá. E é bem legal lá a estrutura. E a gente faz lá toda terça-feira às 2 da tarde. É ao vivo? É ao vivo. É ao vivo. Toda terça às 18 horas, vocês então... Às 2, né? Às 2 horas. Às 14 horas vocês transmitem ao vivo. Isso. Quais foram as entrevistas aí que foram? A gente começou com uma perita criminal, a Rosângela, que investigou vários Richthofen, caso Ioki. Depois a gente levou outro perito, que é o Ricardo Salada também, que pegou esses crimes bacanas, eu não digo. Bacanas, bárbaros, né?
Quem mais, assim? É o Japena, né? O Japa com Datena. A minha mulher que gosta de crime, por isso que a gente, True crime, a né? gente pauta muito essas coisas aí. Aham. Mas a gente, tipo, não tem uma pauta só. A gente, Não, já teve de todos os tipos, né? Vários convidados, né? tudo. Agora vai o Mansfield, tá marcado também a Cida Marques, enfim, a gente vai desde o passado até hoje, assim, não tem Legal. uma coisa muito, enfim, um nicho, vamos dizer assim, Aham. né? O que é, pra gente, tudo é pauta. Ontem a gente levou a Parece Que Vi, ela participou desse último Masterchef, e ela é grega. Nasce a Meu, grega. tem muitas histórias bacanas dela, assim, da Grécia, e ela nunca participou de um podcast, então a gente pegou umas histórias muito, muito bacanas. O legal do podcast é isso, né? Você conseguir extrair essas histórias de uma forma espontânea, que não fique muito, muito forçado isso, né? Que o convidado se sinta à vontade para falar, né? E acho que isso é mais bacana. E eles vão falando das histórias, vão se envolvendo. Aí esquece que tem microfone, esquece que tem câmera, e a gente vai conversando, bate-papo. Acho que essa é a essência do podcast, e é isso que a gente procura fazer nos nossos encontros lá. Então é Casal Japa, quem quiser ver, tá lá no YouTube, Tá lá. Casal Japa, né? Casal Japa. Então tá, pessoal. Então vamos ficando por aqui. É isso. Nós vamos encerrando aqui o podcast hoje. Prestigia aí o Aguena, vai no Casal Japa, sempre bate papos muito legais. E também, se você curtiu aqui, comenta aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho, aquelas coisas todas, né? Segue o Fascina também nas redes sociais. Aguena, pode olhar para sua câmera e fazer um convite para Angela Dipp participar do nosso podcast, por favor? Ele cismou com isso agora. Angela Dipp, por favor, pelo amor de Deus, Aí. pelo amor de Deus, vem até aqui. Isso. Já está super convidada pelo Fascina, que tem um fetiche Não, pela não. Penélope. Pela não é isso? Penélope. Pela carreira. Longeva, né? Ela está com 60 anos, então você imagina o que ela tem de histórias para contar aqui, histórias bacanas para contar aqui da sua vida, da sua carreira. Então venha para cá que você será muito bem aproveitada, com certeza, aqui pelo Fascina, na melhor acepção do que estou falando. Do de Painho, o aproveitar. podcast é do Painho, eu só tô aqui de pano de fundo. Não, mas do é você Painho. que quer. Não, eu transmito Não, o pensamento do Painho. Mas tá tudo em casa, né? Então, redes sociais do Fascina, tem também as minhas redes sociais também. Podem me seguir aí. Tem também o outro podcast que eu participo, Pura Neurose, que é segunda, terça e quarta, transmitido ao vivo lá diretamente do canal do Pura Neurose Podcast. E também tem shows, Pura Neurose em Concert, vai ter agora 20 e 27 de novembro no Fleming Comedy Club. E também vou estar no Risorama, dia 29. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu, Aguena? É isso aí, Paim. Obrigadão Tamo pela junto. presença aí. Valeu, chefe. valeu.